Para fazer o nosso recheio, nós vamos precisar fazer um refogado com cebola roxa, tomate, alho, azeite e cenoura. Então vai refogar e por último vai colocar o talo de salsão ou aipo. Depois, gente, vocês vão cozinhar o camarão em água apenas. Quando ele ficar rosa, você retira e tira essa casca do camarão. E vai cozinhar ele com cebola roxa, com as cascas de cebola, com casca de alho. Aqui nós temos o coentro do Pará, né, ou chicória cabocla. Você pode usar o coentro português. Aqui eu estou usando uma pimenta rabo de macaco. Pode ser também a pimenta de macaco ou uma outra, pimenta caiena mesmo. Olha só como é que ficou o final, tá? Ele ficou bem douradinho, aí deixa ele reservado. Então temos aí a casca de camarão, né, cozida. A gente só tô coando aí só para mostrar, tá, como é que ficou esse caldo, mas na verdade nós vamos bater esse caldo com essas cascas, tá? Então nós vamos bater ela. Então eu só separei, tipo assim, se você quiser usar só o caldo, tudo bem, ele vai ficar com um sabor mais leve, mas dessa forma você dá mais sabor a esse recheio. Depois é só coar, não dá para colocar tudo junto, porque a casca acaba tendo pedaços, então não seria legal para o cliente. Então é importante fazer coar, tá? Então olha como é que ficou aí. Agora eu vou bater aqueles legumes que eu refoguei, tá? Aí você bate um liquidificador ou no mix. Não precisa deixar tão liso, você pode deixar até em pedacinhos, não tem problema não, tá? O importante é que você mantenha um padrão da receita, né? Para que aquela pessoa que gostou do pastel retorne para comer, sinta a mesma textura, o mesmo sabor. Por isso que é importante a ficha técnica. Pronto, olha aí, temos uma quantidade, tá boa aí, bem ligado. Tá, por exemplo, aí, isso aí tá ralo, não dá para colocar no pastel. Então nós temos aqui sabor, nós temos muito sabor nesse preparo. Agora a gente vai engrossar. Eu vou usar a técnica do roux, que é a farinha de trigo com a manteiga. Tá? Então eu vou torrar ela um pouquinho para tirar aquele sabor. Muitos pastéis o pessoal utiliza maisena, faz aquele mingau de maisena que dá o sabor, tá? Eu, por exemplo, não gosto. O roux, ele dá um sabor, se você deixar queimar um pouquinho a manteiga, você vai dar um sabor de amêndoa a esse produto. Então ele vai ficar com maior qualidade. Então essa técnica é muito melhor. Vai colocando devagar aquela caixa do camarão, né, que você bateu com aquele legume, vai colocando agora aí para dar textura, tá? Então, numa farinha de trigo, a gente colocou uma quantidade aí, mas pode variar de farinha de trigo para farinha de trigo. Por isso que é importante a gente conhecer o ingrediente, a marca que vai estar usando, tá? Coloca um pouquinho de coentro ao final, fresco, tá? Só para incorporar um pouquinho mais de sabor. Confere o sal, né? E aí depois você vai e inclui o camarão o camarão tá sem tempero nenhum, tá? Tá sem tempero nenhum, só cozinhou em água. A hora que ele ficou rosado, tiramos a casca, reservamos ele e a casca cozinhamos para poder fazer aquele fundo, né? E depois bater com os legumes. Então olha como é que ficou a textura, olha só, tá? Lembrando que você vai colocar no pastel ele bem frio, então ele vai endurecer um pouco mais. Aqui eu coloco o camarão, botei ele praticamente inteiro, você pode colocar ele em pedaços, aí fica a critério. O importante é que você mantenha um padrão depois que você começar a comercializar esse pastel, né? Então por isso que é importante. Eu vou voltar lá porque eu senti os camarões, senti sabor de camarão, o camarão. Se for picadinho não tem problema, mas mantenha o padrão depois. Então olha aí, ó. Vou colocar agora numa vasilha para colocar para esfriar. Tá? Então ficou uma quantidade aí de praticamente 700 gramas, tá? de recheio. Então se eu colocar 150 gramas de recheio num pastel, é muito recheio, mas aí a gente vai colocar o preço, agregar o preço em relação à massa. Eu fiz no air fry, numa massa comum mesmo, vendida em mercado, mas olha só, tá bem cremoso. Tá firme o recheio, cremoso e firme, ó. Eu viro ele para ver, olha, ele não cai, não desce, tá? Então o importante é isso, que você tenha que ele seja cremoso e firme. Então a hora que o cliente for comer, não tenha dificuldade.